Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as análises, muita corneta no episódio de hoje, pelo amor de Deus. Hoje eu vou ter licença poética para cornetar tudo que eu quiser, independente do que vocês vão achar. Brincadeira, valorizo bastante a opinião de vocês. Mas pedir desculpas pelo último episódio que o Dani muito magistralmente lançou um direto de Liverpool, um Express, porque eu aqui na minha região tive um problema com a internet. Ficamos 17 horas sem conexão com o mundo externo e por isso não pude estar no episódio. Mas hoje, domingo, depois de um jogo tenso do Liverpool, estamos de volta e temos visita no episódio de hoje. E a apresentação eu começo com ele porque visita a gente apresenta primeiro para que ele volte sempre. E eu já digo que ele, depois do pré-jogo nosso aqui, da nossa resenha aleatória, ele tá mais do que convidado daqui para frente. Pedro Carioca, que é paulista com o sobrenome do estado vizinho e tem uma página Liverboy. Eu estou muito contente que você está aqui, que você aceitou o nosso convite para o podcast da Somos Liverpool. Seja bem-vindo demais e prepare-se porque eu vou te provocar, viu, Pedro? Fala, Diegão. Fala, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Nosso pré-jogo aqui foi muito bacana, hein, cara? Gostei aí e, pô, pode me provocar que seja o primeiro de muitos. É muito bacana tá começando essa jornada no YouTube para falar do Liverpool, né? Um time que, pô, da Inglaterra cruzou o Atlântico e tocou nos nossos corações. E é muito bacana ver o crescimento dessa torcida aqui no Brasil e ter várias páginas, vários criadores de conteúdo falando sobre o Livão. E uma honra poder estar aqui com vocês, um canal que eu já acompanhava, podcast que eu já escutava. Quando eu recebi o convite, pô, fiquei felizão de verdade. É um comentário de fã e espero de colega de muitos trabalhos aqui que a gente possa fazer. Pô, esse é aquele retorno que a gente tem que a gente ficar grandão, fala, pô, o cara já conhecia a gente, o cara está feliz de estar aqui conosco. Pode ter certeza que você vai aparecer bastante aqui, viu, Pedro? E Dani, vou contigo agora, antes de deixar beijo no coração da galera que não está conosco. Seja bem-vindo demais. A coisa tá ficando. Tava previsível, né? Mas o episódio de hoje vai ter corneta, hein? Hoje eu vou reclamar, Daniel Abílio. Foi pedra cantada, né? A gente tentou ignorar as primeiras 6 rodadas, todos os indícios, mas não teve como. Episódio de derrota, episódio de crítica. Vamos começar agradecendo aí o Pedro, o Carioca de São Paulo, que aceitou aí nosso convite. Eu já tinha visto o canal dele no YouTube e falei, pô, canal bom. O rapaz fala bem, conteúdo de qualidade, áudio bom, imagem boa. Vou chamar pra colar com a gente. Minha surpresa é que ele acompanhava a gente, topou. E a gente com atraso, mas estamos aqui. Atraso aqui na gravação, que sempre acontece, pra ele já ficar acostumado. E estamos aí pra comentar essa derrota, mais uma atuação ruim, um primeiro tempo que a gente escapa de uma derrota daquelas que seria tensa de digerir, mas ainda assim no final do jogo somos castigados por uma partida ruim. E é isso. Agradecer a todo mundo que tá nos ouvindo, vamos pra esse episódio. E falar pro Pedro que antes, quando fui chamar ele, ele falou que no canal dele ele fazia muito corte, porque ele achava que tava falando muito. O episódio aqui é longo, e só tá nós três, então ele pode agora falar à vontade, pode ir aí em quem você criticar, pode criticar, não tem problema, tirando o Alisson nesse jogo que tá proibido. No resto você pode meter o malho aí à vontade. Exatamente isso. Alisson, hoje ele é café com leite porque fez uma muito boa partida mesmo e não teve culpa nos gols. Vou começar aqui deixando um beijo no coração do Orlando, que está lá com a senhora Félix. Falou, pô, domingo, essa hora, estarei com a minha mãe. Orlando, abonado, já avisei a Neide do RH, tá sossegado. Um beijo no coração do Nick, que está acompanhando Bruna, senhorita Nick, numa prova. Boa prova para você, Bruna. Espero que dê tudo certo. E Nick, estamos te aguardando no próximo episódio. E um beijo no coração do Rodrigo, que muito em breve estará conosco novamente. Hoje eu tenho uma lista de salve aqui para dar para a galera no episódio. Eu vou, ao longo desse episódio, eu vou citando o nome, porque realmente essa semana é muita gente. Vou começar com o Otton, que já esteve aqui conosco, ouvinte assíduo,
fez uma cirurgia no ombro e tá se recuperando. Otton, boa recuperação pra você. E espero que durante sua recuperação você dê o play aí, como você sempre faz toda segunda-feira, logo cedo. Você nos acompanha, agora tá de molho aí aquela cirurgia que você já me falou que foi programada. Então você pode nos assistir tranquilamente, pode curtir aqui. Espero que você tenha breve recuperação e volte para treinar os goleiros da base aí do Paysandu, porque o Papão vai precisar, cara. O Papão tá precisando de goleiro. E é isso. E também agradecer porque eu estava criticando Wirtz e, curiosamente, Otton pegou um corte de Daniel Abílio, me mandou e falou assim: Olha aqui pra você que está criticando Florian Wirtz. Ele pede calma. Eu falei: Bom, então eu vou aceitar. Terei calma com Florian Wirtz. Disse que só vou falar dele na 10ª rodada, mas assim, hoje vai ter uma pausa, porque foi dureza de ver a atuação de Florian Wirtz ali pela esquerda, onde Daniel Abílio disse que o homem tava, pô, tem um caminho ali. Ele se perdeu, o GPS dele não estava conectado. Ô, Dani, eu começo contigo. Uma derrota que foi merecida. Nós temos que ser justo nisso, foi merecido. O Crystal Palace é uma pedra no nosso sapato há anos. O Slot já percebeu isso e não foi uma vez. Ele já se ligou nisso e parece que ele foi a campo assim num modo aleatório, total. Um time que o primeiro gol, o gol do Ismail Assar, foi um vacilo totalmente. Aquele tipo de bola de escanteio, normalmente o Van Dijk é o primeiro a tirar. E a bola ficou pipocando ali na pequena área. Deixa que eu deixo, daqui a pouco eu vou, vem você. Gol do Crystal Palace. Um primeiro tempo de muita baixa produção, muito ruim. O que se salvou ali nesse jogo foi o Gravenberch, que tentou alguma coisa. E o estrago no meio-campo só não foi maior porque ele tá numa fase absurda. Mas o time em si, o Salah tava muito sumido, mas o Salah não vamos criticar. Esse tem crédito. Agora, o restante da galera ali na frente, a coisa tá difícil. Entra o Chiesa, que tá vivendo um bom momento, e aí eu dou os créditos pro Rodrigo, que sempre fala isso. Pô, quando o jogador tá vivendo um bom momento, o cara entra e faz gol, dá oportunidade pro cara. Na esquerda o Gakpo não vem bem, o Gakpo tá tropeçando. Põe o Chiesa ali, o Chiesa tá entrando, tá fazendo bons jogos, o Chiesa quer ficar, não tá inscrito na Liga dos Campeões, então era jogo que você pode usar o cara à vontade. Ele foi inscrito agora, né, por conta da lesão do Leone. Pô, coitado do Leone, acabou de chegar, tinha uma esperança absurda. Já aquela nuvem que pairava o Melwood, parece que tá indo pro Axa, impressionante. Mas o Chiesa tinha que ser titular nesse jogo. O Chiesa tinha que começar o jogo, entrou, fez o gol. E aí, assim, aqueles momentos finais de partida, que tem um ditado que diz que antes dos 5 e depois dos 40 nada pode acontecer. O jogo tinha acabado. Não tinha que ter tido aquele tipo de displicência. 2-1 para o Crystal Palace, primeira derrota na Premier League, mas uma derrota que estava cantada. E nós estamos falando aqui desde o início da Premier League. Esse time ainda não encaixou. Esse time precisa de mais ritmo e esse time precisa começar a se conectar e jogar bem. Vitória no final do jogo é bom? É bom em pontos corridos, porque 3 pontos lá na frente fazem falta. Mas no mata-mata, a gente sabe muito bem aonde isso vai desaguar. O que você viu dessa derrota diante de um time que é uma pedra histórica no nosso sapato, Daniel? Então, um jogo ruim, de fato. Acho que um primeiro tempo bem abaixo. Se você parar pra pegar as estatísticas finais do jogo, até tu vai olhar e tu vai falar, ok, o Liverpool empatou já no final do jogo, tomou um gol de escanteio, um gol de um latereio, e teve mais finalização, teve grande chance, foi equilibrado, mas assim, o primeiro tempo podia ter saído muito pior pro Liverpool. Foram bola na trave, grandes defesas do Alisson no plural. É, acho que preocupa a facilidade de se fazer gol no Liverpool, seja de contra-ataque, seja de escanteio, seja de lateral na área, que não é o primeiro gol que a gente toma assim. Contra o Newcastle começou uma jogada no lateral, teve um chutão do goleiro pra frente que virou gol. Então tem sido um time que tem tido dificuldade na hora de se defender, e isso tem sido um problema
E um problema que na temporada já causou alguns danos. Curiosamente, contra o Arsenal, que é o time que talvez tenha as melhores bolas paradas aí da Inglaterra, isso não tem acontecido, não tenha prejudicado. Mas é um time que tem sido muito fácil de se fazer gol e de várias formas diferentes. Seja na bola parada, seja no contra-ataque. E são ferramentas que os times que jogam contra o Liverpool normalmente vão usar. E nem foi o caso do Palace. O Palace criou muito com a bola no chão. Calhou de fazer 2 gols que iniciaram de bola parada, beleza. Mas poderia ter feito muito mais jogando com a bola no chão. Eu acho que a gente já brincou aqui do Alisson e tal, eu acho que ele foi muito bem. O Henderson foi muito bem, fez uma grande defesa, teve bola na trave, fez mais de uma grande defesa. Mas acho que o ponto negativo é esse, assim. Parece que o Liverpool não consegue ter uma atuação que seja consistente no ataque e na defesa do início ao fim do jogo. Ou consegue fazer 2 gols rápidos e acaba virando um sufoco porque toma gol no final do primeiro tempo, como foi contra o Atlético de Madrid, como foi contra o Everton. Ou começa muito mal, não consegue criar chance, como foi contra o Burnley, e acaba ganhando no final. Um jogo maluco, igual foi contra o Newcastle. E agora outro jogo que começa mal contra o Palace. É um time que parece que você vê ali, às vezes, potencial para ser um time muito bom. Tem lances que você olha e fala, cara, tem muita qualidade aqui. Mas esse lance não tem sido frequente. E tem tido muito problemazinho de gol que você olha e fala, cara, esse gol é evitável. E aí é algo pra gente ver, assim, porque o Diego falou do Wirtz e tudo mais. Realmente não acho que foi um grande jogo dele. Também não acho que foi o pior jogo dele no Liverpool, não. Foi deslocado pra outra posição, acho que é uma tentativa válida, principalmente porque o Gakpo não tava tão bem. Mas é um time que não só quem chegou não tá jogando tão bem. O Salah hoje fez uma partida abaixo, mas vinha de 2 boas atuações, mas já tinha feito atuações ruins antes. O Gakpo tava abaixo. O McAllister ainda não deu o próximo passo de voltar a ser o que era, mas teve questões físicas. O Konaté tem momentos ainda que parece que ele desliga, então é complicado. Acho que parece muita coisa para resolver, não só com quem chegou, mas também com quem já estava. E aí começa a ser aquela questão de você ter um time vitorioso, um time que foi campeão, mas que já no final da temporada passada demonstrava ali uma queda de rendimento, que a gente atribuía com, o campeonato tá resolvido, o time já tá sendo campeão, não vai ficar mantendo aquela produção maluca que manteve, uma temporada desgastante, o elenco não era tão longo, mas aí traz muitos reforços, muitas caras novas, novas dinâmicas, a gente imagina que vai ter muitas soluções, mas as soluções não vieram ainda, assim, né? Vira muito mais um time que você olha no papel, você olha em momentos específicos e, cara, isso aqui parece que vai dar algo muito interessante, mas ainda não virou a chave. Seja fisicamente, seja defensivamente, seja ofensivamente, seja no entrosamento, seja o Wirtz, seja o Isaac, seja o Kerkez que chegou, seja o próximo passo físico do McAllister, seja o que for, você não vê ainda como um time à altura do que a gente imaginava. Tudo bem, tá? Eu acho que a gente tá na sétima rodada. Nenhum time encantou até agora. O City não encantou, o Arsenal não encantou, o Chelsea muito menos e os outros assim por diante. Então acho que não é prejuízo. A gente já era líder, tinha 5 pontos de vantagem. Diminuiu agora, diminuiu, mas ainda é líder. Então é manter a calma, tentar pensar nesse jogo do meio da semana, que é um jogo chato, um jogo contra o Galatasaray fora, desgastante. Mas o time precisa dar uma resposta. E essa resposta tem que ser antes da temporada funilar. Essa resposta não pode vir em dezembro, ela precisa vir em outubro no máximo, início de novembro no máximo, a gente precisa ter um time que a gente olhe e fale, cara, esse time ele tem uma cara. É um time que tem uma defesa forte. É um time que até toma gol, mas cria muito, consegue aproveitar. O time titular base é esse aqui, a gente tem essa opção aqui. O Chiesa pode entrar na esquerda, o Chiesa pode entrar na direita. E se tem um ponto positivo dessa partida pra mim, acho que além do Alisson, bom o Chiesa fazendo gol. Eu achei que realmente que para ele em algum momento não ia dar mais, por questão física até, e também não produzia tanto quanto entrava, mas parece que tá ganhando seu espaço. Felizmente a lesão do Leone vai fazer ele ser inscrito na Champions, quem sabe ele jogue mais minutos aí no meio da semana, e tem sido um ponto positivo ali do Liverpool no ataque. Quem sabe possa ser uma solução para essa baixa do Gakpo, para essa baixa do Wirtz, para o Isaac ainda pegando ritmo. Ver como o Slot vai usar isso, mas a gente precisa virar a chave. A temporada precisa começar de forma competitiva de vez, assim, porque senão daqui a pouco você começa a se complicar e vai ter que fazer uma sequência muito forte mais pra frente. Pedro, agora eu vou contigo. Agora estou ansioso para o que teremos aqui de Pedro Carioca, que é paulista. Pedro, o time do ano passado foi um time montado pelo Klopp e talvez tenha sido aquelas coisas de aquele momento do destino, né? Que quem montou o time não tá ali para ver o prime daqueles jogadores
O Klopp saiu, chegou o Slot. Talvez essa mudança tenha dado um gás diferente nos jogadores e tenha feito a temporada primorosa que foi. Há quem diga que faltou Champions e não sei o que. Não, ter vencido a 20ª Premier League foi muito relevante na história do clube para se reafirmar no cenário nacional. E a temporada virou, o time campeão, a coqueluche do mercado, Florian Wirtz, Ekitike, Isaac, tinha o Gyökeres que foi para o Arsenal. Os melhores jogadores do mercado acabaram chegando na Premier League, boa parte deles, e o Liverpool fez a rapa no mercado, montou, deu na mão do Slot os jogadores que ele queria. E nós, aqui se há uma temporada atrás eu falava, pô, temos que dar tempo pro Slot, o cara acabou de chegar, ele não conhece os jogadores, não teve contratação, teve só a chegada do Chiesa por uma ali oportunidade de mercado e pô, deu bom no meio da temporada nós chegamos à conclusão que o cobertor estava curto e estava curto mesmo e era essa a dificuldade de se avançar em outras competições. Mas esse ano a situação é diferente. Você deu aquela. Você não é que você alongou o cobertor, você trocou o cobertor inteiro. Você foi lá nas melhores lojas possíveis e falou: eu preciso de um cobertor aqui, ó, para suprir minha necessidade. Teve isso aí. E o time não encaixa. Me chamou muito a atenção ver o Wirtz na esquerda e o Szoboszlai centralizado. É uma. Foi uma formação que eu falei, pô, não faz muito sentido eles estarem em posições trocadas se eles não vão inverter isso durante o jogo, seja para finalizar, seja para procurar ali uma profundidade de ataque. Mas, como o Daniel falou, esse time tá desconexo e não tá desconexo agora. Ele tá desconexo desde que a temporada começou. Teve vitória, a vitória na raça ela é muito legal, tem aquela vitória de sorte de campeão, mas esse time precisa jogar bola porque o material humano, ele foi assim despejado no Liverpool. E eu não tô falando aqui com chega de slot, professor Pardal, nada disso. Mas eu quero saber de você duas coisas. Primeiro, o que que você achou desse jogo? Quais suas impressões desse 2-1 fora de casa? O que talvez minimize o barulho todo. Você perder fora de casa, você até administra e contra um adversário que, pô, sempre é um saco, mas o time tem time pra, assim, para ir bem em 100% dos jogos. O tropeço ele deveria vir num, pô, mesclei time B e time C. Tropeçamos. Pô, ok. Time A não dá. E a segunda pergunta é: qual o tempo que a gente tem pra olhar e falar assim, pô, agora vai começar? Tem um Galatasaray agora na terça-feira, amanhã, pra vocês que estão ouvindo na segunda, e hoje pra você que tá ouvindo na terça. Tem o Galatasaray, que é um time que vai ser difícil de enfrentar, porque joga nos seus domínios, a torcida é muito chata. O time gosta de picotar o jogo e esse time não tá engrenando. Qual que é a sua percepção dessa derrota e qual o tempo que você acha que esse time precisa para poder dar a maturada que a gente tanto quer, Pedro? Olha, minhas impressões do jogo, no começo da temporada, logo após o jogo da Community Shield, eu tinha feito um videozinho falando dos meus palpites para cada rodada do Liverpool, da primeira até a 19ª. E eu tava com um gosto meio amargo com relação ao Palace, devido à nossa derrota. É amistoso, beleza, mas é um títulozinho que seria bacana para começar a temporada. E eu tinha colocado derrota nessa minha previsão. Conforme a gente foi jogando e estando invictos na temporada, mais uma vez, exceto pela Community Shield, eu tinha mudado esse resultado no meu pré-jogo, mas não para vitória, eu coloquei um empate. Porque, como vocês já bem falaram, o Crystal Palace é uma pedra no sapato do Liverpool que tem sido constante nos últimos anos. Inclusive, pegaremos eles na próxima rodada da Carabao Cup. Mais uma vez, vamos enfrentá-los. E, cara, eu queria ver uma resposta já. Como vocês bem colocaram, o Liverpool vem ganhando, mas não vem encantando. E tá difícil tentar criar boas expectativas Passar para pano.
Passar pano. Perfeito. Você disse tudo. Tá difícil passar pano porque, cara, no papel, eu não vejo um time melhor que o Liverpool na Europa hoje. Ah, beleza, você tem o Barcelona, que tem o Yamal e o Rafinha, você tem o PSG, que foi o último campeão europeu. Pô, beleza. Beleza, cara. Mas se você olhar posição por posição, não tem um elenco que seja melhor do que o Liverpool. E a gente tem visto jogadores que estavam na temporada passada que estão melhorando. Um exemplo claríssimo é o Ryan Gravenberch, que achado do slot, estava no nosso banco. Parece que foi uma outra contratação quando o slot veio. E essa temporada eu sinto que é o primeiro teste de verdade do slot. Não que na última não tenha sido um teste para ele. Veio da Eredivisie, veio para a Premier League, é uma liga completamente diferente. Ele precisava mostrar serviço porque a gente veio de um Jürgen Klopp, cara. A gente veio de um técnico histórico. E tinha toda essa pressão dele estar na sombra do Klopp e tudo mais. Só que, como você bem colocou, foi um time montado pelo Klopp. Agora a gente está vendo o Liverpool montado pelo Slot. E que não teve medo de gastar dinheiro. Vai me dizer que você estava confiante na contratação do Verdes, na contratação do Isaac. Eu não acreditei. Eu não acreditei. E falando sobre a sua segunda pergunta agora, o tempo é um negócio complicado, né? Conforme as rodadas vão passando, a gente vai pensando no tanto de dinheiro que a gente gastou. Isaac veio, Verts veio que ainda não respondeu. E a gente vai ficando mais e mais cansados de esperar. A gente quer ver esse time que no sonho é incrível, mas que na prática ainda não virou. Eu diria que, olha, vou colocar uma estimativa aqui. Se até novembro, começo de novembro, final de novembro, ali, a gente não começar a sentir, ter essas impressões desse super time, esse super Liverpool, aí eu acho que a gente tem que começar a se preocupar sim. Eu tive essa interação com você, né, Pedro? Acho que no YouTube, que a gente comentou sobre a fragilidade do time e tudo mais. E eu falei, olha, pra Champions League, ah, que a Champions League você faz um segundo semestre bom, termina com taça. Mas a Premier League ela te cobra muito. Então você precisa começar a dar resultado agora. E aí talvez a gente esteja falando em Champions League numa temporada do Real Madrid da temporada passada. Que o Real Madrid ganha a Champions, traz o Mbappé, e tu olha aqui e tu fala, cara, esse time ganhou sem o cara, Acabou pra trouxe, todo mundo. não vai ter como. E aí pode ser um pouco disso. O Liverpool ganha a Premier League sem trazer ninguém, gasta um caminhão de dinheiro, traz Wirtz, traz Ekitike, traz Isaac, traz Kerkez, traz Frimpong, tu fala, pô, agora não tem como. E dá uma desencaixada no time. Não tô dizendo que vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que é questões diferentes. O Mbappé mudava muito a dinâmica ali do Real Madrid. Não acho que os jogadores que a gente trouxe em tese mudavam tanto, mas mudam. E talvez por ter sido uma barca, isso complique. Mas a gente precisa dar resultado. E a sorte, até aqui, é que tem ganho os jogos que não atua tão bem. E que, como eu falei, ninguém tá destoando tanto. A gente não teve ninguém avassalador nesse início, senão você já começava a se preocupar mais ainda. E você falou do Crystal Palace, assim, cara, o trabalho do Glasner é. Pô, o time não perde, sei lá, quase 20 rodadas de Premier League. Um time que, pô, não tem investimento alto. Um time que vende o Eze, que quase vendeu o Guerri, que não traz quase ninguém de nome. E ele vai mantendo e vai conseguindo competir, assim. Não é um time que encanta, não é um futebol maravilhoso, apesar de ter jogado muito bem o primeiro tempo. Mas é um time que produz e consegue resultado, consegue empatar, consegue ganhar. É difícil de derrotar. E a gente pega eles na Copa da Liga agora de novo. Mas eu acho que era isso que eu só queria falar, esse detalhe, porque a Premier League ela te cobra muito. A Champions League ela permite você ter uma e dando aquela rateada até o mata-mata e você vira. Só tu ver como foi o PSG no ano passado, né? Começa mal, vira a chave ali meados de dezembro e avassala e vai até o final. Só que a gente não joga Ligue 1. A gente não joga Ligue 1. Isso é um problema. A gente joga Premier League. Então precisa se achar. Ou se não, contar muito com o resultado, com a sorte, com toda a mística do slot time que tá sendo criado aí. Pra mim, o grande ponto é, primeiro, o que o Pedro falou é um fato assim que ele é uma linha de corte que acaba com qualquer tipo de discussão.
A FSG gastou dinheiro e gastou o que o treinador queria. Não é que a FSG pegou uma lista nos tempos de Klopp, que ele até botou o bonezinho do New York Giants lá pra fazer uma graça, porque tava puto, porque os caras não punham dinheiro no time, né? O Slot, ele falou assim, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E os caras foram buscar. Os caras foram buscar. Então, assim, toda aquela conversa da LFCX, né? Ex-LFCTT, ah, FSG não tem ambição. Ah, porque não gasta. Ah, porque não sei o que. Não, os caras foram lá e gastaram. O que é um indicativo também de que nas próximas janelas, pelo amor de Deus, não comecem a reclamar que traz o fulano. Não, eu vou ser o primeiro aqui a falar, gente, chega, não dá. O segundo ponto é que o slot ele tá num momento, porque assim, uma coisa é você tá na Liga da Holanda, é você tá ali na Eredivisie. E quando ele fez um bom trabalho, se eu não me engano, com o Twente, e aí ele vai não, foi com o Zwolle, Ele quase, na temporada que para da Covid, ele faz um trabalho muito bom com o AZ. a Quando acaba a Alkmaar. Covid, ele estava empatado em pontos com o Ajax e aí cancela o campeonato. Aí ele vai pro Feyenoord, consegue o título e no ano seguinte ganha a Copa, mas não consegue competir com o PSV. Isso aí, era o AZ. Ele faz um bom trabalho e assim, a Holanda, eu falo, e não no sentido pejorativo, isso que eu vou falar, a Holanda, ela é uma excelente liga de desenvolvimento, tanto para técnico quanto para jogador, porque o padrão tático lá é muito bom e os jogadores têm que ser taticamente muito responsáveis e bastante ortodoxos ali com o que os treinadores pedem. E os treinadores também, eles seguem meio que uma cartilha dos seus clubes, porque os clubes entendem o seu papel ali. Então, o Feyenoord entende o momento que ele tá para ser campeão, que é um momento que o Ajax não tá legal, e ele vai potencializar isso com um trabalho muito bom. E quando o Slot vem pro Liverpool e pega um time que ele fala, pô, é isso daqui, e eu vou conhecer os jogadores e vamos com esse elenco. Ele não tinha um elenco ruim, tá? Nós também não estamos falando que o cara pegou aí um time que, pô, não tinha ninguém no time. Não, ele pegou um time muito bom. Não era o Leicester Não é, é do isso. Ranieri. Exatamente, não era o Leicester do Ranieri. Ele não pegou o Leicester. Ele pegou um Liverpool muito bom. Inclusive, quando ele começou a torcer o nariz pro Endo, eu fui um dos primeiros a falar: ô, ele tá de sacanagem com o único cara que ele tem de diferente, no sentido de, assim, destruir o jogo do adversário. Inclusive, pra mim, faltou um cara como o Endo nesse jogo contra o Crystal Palace ali no meio, pra picotar o jogo do Palace, principalmente quando tava 1-1. Tá 1-1, o jogo tá difícil, cara, você tem um cara no banco que pode resolver a sua vida ali no meio-campo. E eu sempre falei isso, inclusive na época do Klopp. Tem jogo que você não precisa jogar bonito, tem jogo que você tem só que ganhar e tem jogo que você tem que somar ponto. E você volta com um ponto contra o Crystal Palace que jogou bem melhor, você volta numa moral de que até o adversário fala, pô, os caras têm elenco. Eles rodaram o elenco e eu não consegui vencer aqui. Saí vencendo em casa, tomei o empate e os caras controlaram o empate. Então eu acho que o Slot, ele peca nessa dinâmica de entender o que tá acontecendo no jogo versus o elenco que ele tem. Quando ele tem um cara como Chiesa, que, pô, teve problema com lesão e tudo mais, mas que começa a jogar e joga bem, dá a chance pro cara. Você tem o Endo ele não, nós não temos um volante que faça o que o Endo faz. Não, não temos. Inclusive é difícil você ter nos times de elite um volante que faz o que o Endo faz, porque ele tá ali, ele gruda nos caras e ele não sai, ele é incansável. E eu acho que o Slot parece que ele se vislumbrou com o que chegou ali na frente dele. Parece que ele se vislumbrou com o Isaac, se vislumbrou com o Ekitike, se vislumbrou com o Frimpong. E sinceramente, pra mim, se ele pega e fala assim, eu vou deixar o Wirtz um pouco no banco, até ele pegar ritmo, até ele entender como é a Premier League, e aí ele vai entrando. Eu, eu prefiro que ele seja honesto até com os torcedores e preserve o jogador e até o mental do jogador nesse sentido, do que coloque o cara e fique forçando uma situação que ele tá vendo que não tá dando certo. E assim, custou ponto contra o Crystal Palace. A Liga dos Campeões
O que o Daniel falou da defesa é um fato. Um jogo que estava controlado e fácil contra o Atlético de Madrid virou um drama. E um drama que você olha e fala, cara, não precisava disso. E agora você tem o Galatasaray. E a próxima rodada é contra o Chelsea. E eu venho falando, o perigo é você ter que cair na real a forceps tomando goleada de rival. Aí é quando todo mundo olha e fala assim, temos que mudar. E eu acho que já tem que mudar. Ô Pedro, agora a minha pergunta vai para você. Pegando todo esse contexto, tá? A tabela do Liverpool é uma tabela que ela é bem diluída. Jogos difíceis, jogos acessíveis, então ela é uma tabela equilibrada. Olhando para essa profundidade de elenco e olhando para quem não está legal, o que você, Pedro, espera desse time para começar a ter um encaixe? Você acha que precisa continuar forçando os reforços? Não, vamos jogar. Como essa história aqui na minha cabeça não funciona. Ekitike e Isaac podem jogar juntos. Para mim, não podem, porque você tem um Salah ali na frente que vai potencializar esse bendito desse ataque. Ou você pensaria de falar, pô, vamos mesclar o que ganhou ano passado com quem chegou aqui agora e ver o que que dá? Até porque o Szoboszlai na lateral direita foi muito bem, né? Como segundo volante também tem ido muito bem. Se mudar o cara de posição para encaixar ali um jogador que chegou, deu ruim para os dois. Qual que é a sua análise em torno disso? Eu vou te falar que no começo eu era adepto à ideia de Ekitike jogando pela esquerda e Isaac centralizado. Hoje em dia eu já sou contra. Por mais que a gente não tenha um jogador que vem jogando bem pela esquerda, pô, Gakpo começou mal a temporada. Verts foi colocado ali de titular na primeira vez, na primeira oportunidade, não correspondeu. E beleza, você tem um Chiesa que tá pedindo passagem, tá fazendo boas atuações, mas parece que o Slot não tem essa confiança nele ainda para time titular. Eu No ano passado, o Slot forçou muito seus jogadores. Muito. Ele confiava demais no time titular e a gente tinha poucos reservas que passavam essa confiança para ele. Por isso que você teve um Szoboszlai exausto, um Gravenberch exausto, um McAllister exausto, Salah caiu muito de rendimento nas últimas partidas da temporada passada. Só que esse não é mais o caso. O Slot precisa aprender a rotacionar esse elenco, entendendo esse calendário do Liverpool. Beleza, a gente tem jogos que são mais acessíveis, tem jogos mais difíceis, mas, cara, é muito difícil para um time inglês que tem Carabao, FA Cup, Premier League, Champions League, você conseguir jogar com seu time titular todos os jogos. Uma hora vai dar merda. Uma hora Ô vai dar merda. Pedro, e eu só vou te interromper para fazer um parênteses, porque na temporada anterior que o Slot chega, o que ele mais faz no início é rotacionar o time. Tanto que a gente falava, pô, a gente meio que não sabe quem que é o 11 titular, porque ele tá rodando todo mundo. E agora parece que ele, não, eu preciso de um 11. Não sei. Eu não sei até que ponto é interessante, e aí eu vou dar crédito para sua pergunta, excelente pergunta, tá? É interessante para a gente realmente forçar os novos jogadores. Beleza, na centroavância não tem o que fazer. Ou é Ekitike ou é Isaac. E o Ekitike vem jogando bem, vem correspondendo. Eu tô tranquilo de colocar ele. Eu não tenho essa necessidade de ver o Isaac, não, porque o Isaac tem que ser titular em todos os jogos. Pô, ele é o 9 do nosso time. Não. Ekitike, o meu palíndromo favorito está correspondendo. Agora, nas outras posições, você pode fazer isso. Pô, beleza, o Gakpo não tá correspondendo. Vamos colocar o Chiesa. Beleza, o Chiesa parou de gerar. Vamos voltar com o Verts. Ponta direita, não tem o que discutir, né? Salah é titular e a gente não conversa sobre isso. Mas na lateral direita, você tem o Conor Bradley, você tem o Frimpong. Lateral esquerda, Robertson, você tem o Kerkez. Não sei qual que é o preconceito do Slot com o Endo. O cara tem uma das melhores músicas do time. E ele não deixa a torcida cantar, cara. Sacanagem. Eu acho que o único setor nosso que não tá bem coberto hoje, de verdade, é a zaga devido à tragédia
da lesão do Leone, que, pô, cara, fiquei com muita dó dele. Jogou muito bem aquele jogo. E também, infelizmente, o Glasner foi esperto e não liberou o Guerre pra gente. Mas o Slot precisa confiar mais nas peças antigas. O Szoboszlai jogando de lateral direito jogou muita bola e parece que fez o time inteiro funcionar. Olha que doideira. E olhando assim, porque você falou a questão do Endo, e isso é interessante. O Slot me dá a impressão de ele ser um técnico que, se ele não confia 100% no cara, é difícil o cara recuperar a confiança dele. Porque o Endo, eu acho o Endo um jogador tecnicamente limitado, assim, pra progressão de time, de jogo, ele é complicado. Mas, pô, ele quase não teve minutos na temporada passada, tirando em Copa. O Elliott também a gente não via jogando basicamente. E aí, mesmo que entrasse o Jones e não jogasse bem, ou quem não tivesse bem no meio, o Elliott não ganhava muita chance. O Elliott faz gol, entra, faz gol e não tinha muita chance e tudo mais. Aí agora o. Gente, sumiu o nome da minha cabeça. Procura aí. Qual é a Hum, posição? Por exemplo, o Ingumurra. O Ingumurra entrou bem. Mas ele claramente ainda não confia 100% no Ingumurra. Ele deixou o Ingumurra começar na Copa da Liga, que é normal. O Ingumurra também, óbvio, não tem a maturidade de um jogador. Mas ele dificilmente tem chance na. Ele não começou um jogo grande como titular na esquerda. Um jogo grande que eu digo assim, não é você jogar ele contra o Arsenal. Mas você pegar ele contra o Burnley e botar, você pegar ele agora contra o Galatasaray em meio da semana e colocar, ele não deu a chance, sabe? Então eu acho que o Slot parece ser esse cara que ele tem essa característica de que, se ele não confia 100% no cara, como é o caso do Chiesa, por exemplo, ele tem essa resistência, ele prefere tentar com os que ele já confia. O problema é que, quando o time tá em baixa, às vezes você precisa mudar. E essa mudança pode vir ou agora, de N maneiras. Ele precisa decidir, talvez, se é melhor você mesclar o time com quem tá bem, ou tentar moldar um time pra jogar. Porque, por exemplo, o Bradley, pra mim, nas últimas duas partidas não foi bem. Ele foi titular, não jogou bem. E a gente tem o Frimpong, a gente sabe se o Frimpong tá 100% fisicamente, porque ele teve aquela lesão e tal. Mas eu acho que eu gosto mais do Frimpong jogando por ali. O Kerk fez um bom jogo contra o Everton. Hoje fez um mau jogo de novo. Talvez seja o caso. O Robertson, ele entra bem ofensivamente falando, contra o Southampton, dá um belo lançamento pro Chiesa naquele lance do gol. Talvez seja o momento de você colocar o Robertson. Você precisa, às vezes, mudar alguma coisa para tentar ver se o encaixe do time muda. A gente não tem na lateral direita mais a característica do Arnold. Mas, como o próprio Diego brinca, que a gente falou do Szoboszlai e ele foi, como o Pedro falou, talvez seja uma solução. Volta com ele pra lá. Tenta lançar no segundo tempo esse 4-4-2 que a gente falou. Porque, assim, se não tá dando certo daquele jeito, vamos ter que começar a tentar mudar. Mas eu também não sou lá tão fã desse 4-4-2. Eu acho que muda muito a dinâmica do time. Se essa dinâmica já não tá funcionando, então aí eu já passo da princípio de que, se não tá funcionando com o que já tava no 4-3-3, lá no 4-2-3-1, então tenta. Mas o Slot, eu acho que ele tem essa resistência de mudar de ideia, de mudar de direção. De um jogador que ele não confia 100%, ele viu, o cara tá jogando bem, eu vou dar chance pra ele. Eu acho que ele tem muito assim, eu tenho essa ideia aqui, eu acho que esse cara é isso, eu acho que o Endo só vai entrar em final de jogo pra picotar o jogo ou pra cobrir espaço, e é isso que ele vai fazer. Eu acho que o Ingumorra é um cara que tem talento, mas ainda é muito cru, eu não quero queimar ele botando ele titular. E eu sinto isso um pouco no Slot. O Chiesa é a mesma coisa. E aí a gente vai precisar ver com o decorrer da temporada, se a gente tá certo, se a gente tá errado, se ele vai mudar, e se o time vai começar a jogar bola. Porque futebol, cara, é isso aqui. O time ganha no meio de semana Galatasaray. Ganha do Chelsea, que vai estar sem o Palmer, sem o Fofana. O Chelsea também numa crise aí que teve dois expulsos de novo em duas rodadas. E aí as coisas mudam de figura. Mas, por enquanto, parece que é isso. Vou mandar um beijo aqui pra Cris, que tá sempre nos ouvindo aí, sempre mandou um áudio pra mim e falou: Diego, não vou falar boa noite porque o time não foi bem. Cris, um beijo no seu coração, o time realmente não foi bem e nós estamos aqui fazendo a autópsia dessa derrota porque foi brincadeira. Deixar um beijo no coração do Marlon, que é torcedor do Chelsea. Já o convidei, inclusive, para estar aqui falando de Liverpool e Chelsea, ele aceitou. E deixar um abraço pro Luca, amigo de faculdade dele, ele indicou o nosso podcast e o cara ficou maluco. Então, Luca,
Espero que você continue nos ouvindo e espero que você, muito em breve, também apareça aqui como um ouvinte nosso. Ô Dani, eu vou jogar para você uma pergunta aqui, pergunta do Thiago, mais conhecido como Mano do Corre. O filho dele chama Iago Gerrard, porque ele é fã do Steven Gerrard. Cara, a história dele é sensacional. É, e ele mandou uma pergunta, pô, Diego, pergunta pra mesa aí. Diego, das duas, uma, ou esse time tá mal treinado, ou realmente as peças que pareciam fazer o diferencial não se adaptaram. Porque de verdade, nada tá funcionando e já tem um tempo, hein? Pode ir em busca de dados, passe errado, criação de jogada, articulação, movimentação. E realmente eu fui atrás disso daí. Fiz o papel que normalmente o Daniel faz, mas eu fiz de curioso. E deu uma diminuída em relação ao que era produzido na temporada passada. É importante dizer isso. Nada disso tem acontecido desde o início da partida. Só jogamos no abafa. Até quando vai funcionar? Pergunta pra mesa no próximo episódio. Tiagão, um abraço pra você. Ô Dani, eu vou pegar essa pergunta e o que você colocou com relação à mudança e à predisposição para mudar. E vou perguntar o seguinte, porque nas temporadas anteriores cansamos de falar aqui enquanto tínhamos Jürgen Klopp, nosso deus vermelho, eu sempre falei, pô, por que que o Klopp não joga com três zagueiros? Por que que ele não tenta mudar alguma coisa? Quando a gente via que o negócio estava difícil, ele tinha material para jogar com três zagueiros. Ele teve material e oportunidade para fazer esse teste. Não sei se daria certo e também não vou ficar aqui falando, tinha que ter feito isso, porque quem sou eu para ensinar o Klopp alguma coisa de futebol? Mas quando a gente vê o Slot, foi o que eu falei, o Slot quando ele chega no Liverpool, ele rotaciona bastante o elenco. E ele, inclusive, rotacionava muito. Ele deixou o Arnold um tempo no banco de reservas e ele falava: Não, eu vou rodar bastante, eu tenho que conhecer o elenco, conhecer os jogadores. E agora ele fica numa resistência, num 4-2-3-1, que o ano passado funcionou. Mas esse ano a coisa tá difícil. E parece que ele não tá conseguindo. Parece que ele quer pegar todos os jogadores que ele trouxe e encaixar num esquema que nós estamos na sexta rodada e não tá dando certo. Não tá dando certo. Quando você falou, pô, não sou muito fã do 4-4-2, pô, eu fiquei pensando na minha cabeça. Pô, e se num jogo ele mete um 4-4-2 com o Szoboszlai fazendo a lateral direita e o Frimpong na linha de meio? Começa, começa a dar uma mudada e assim, colocar na esquerda, põe Robertson e Kerkez pra jogar. Seja onde for que ele queira colocar os dois. Mas começar a dar uma dinâmica diferente, porque claramente esse esquema tá manjado. E assim, num esquema que tá manjado, a gente coloca ali o Wirtz, e aí eu não vou fazer uma crítica ao Wirtz, mas os jogadores que entram não entram bem, fica mais fácil pro adversário de dominar aquele setor do campo. Essa bola tá chegando difícil pro Salah. O Salah tá praticamente jogando sozinho. E aí eu faço a minha crítica ao Ekitike, que o Isaac só jogou e não foi bem contra o Crystal Palace porque o Ekitike foi burro, tirou a camisa na partida. Cara, aquilo ali inacreditável, inacreditável. Então assim, eu ponho o Ekitike como o pior jogador da partida, de uma partida que ele nem jogou, porque ele fez aquela besteira de tirar a camisa tendo um cartão amarelo. Que você acha dessa resistência de mudança, sendo que ele tem material para isso? Por que você acha que ele olha e fala assim: não vou fazer isso, não vou pôr o Ningo Morra? É muito jovem, é muito jovem. Mas, gente, quantos jogadores jovens a gente viu? Eu vou fazer aqui uma comparação, tá? Não tô comparando jogador com jogador, não tô fazendo super trunfo. Mas assim, o Messi era colocado aos poucos no jogo, até para pegar a cancha ali de jogar, jogo do espanhol. Você entra no final da partida, entra ali, vai fazer uma graça, tal. De repente é o Messi. Entendeu? Vários jogadores jovens vão entrando ao longo da partida. O próprio Gerrard, tá? Entrou ali num jogo, não fez tanta coisa, mas de repente saiu o primeiro gol e de repente ele não saiu do time. E o Slot ele fica nessa resistência absoluta de assim, eu vou tirar o Wirtz daqui, e vou colocar aqui. E aí eu vou tirar um cara que às vezes tá bem aqui e vou pôr um outro. Por que que você acha que ele tá nessa resistência? Eu nem acho que é uma resistência a mudar as peças. Ele mudou. Ele trocou aí vários jogadores ao longo do tempo.
Eu acho que o esquema, ele já disse em entrevista de que foi perguntado, eu acho que ele se podia jogar o Ekitike e o Isaac juntos. E ele fala que poderia, que tem como jogar com dois na frente, mas que eles têm um sistema ali do 4-3-3 está consolidado. Eu acho que esse sistema muda quando o Wirtz joga como um meia. O Wirtz joga mais avançado, o Szoboszlai tem um costume de cair mais para a direita e jogar um pouco mais recuado. É, mas a base ali ele não muda. Acho que, por exemplo, você falou do três zagueiros na época do Klopp. A questão é que o Klopp nunca tinha usado muito três zagueiros. Então eu entendo o cara ter uma resistência de, no meio de uma temporada, ele trocar para um esquema que ele nunca usou. Talvez por questão, eu não sou técnico, gente, mas seja mais difícil de você organizar um esquema que você não está acostumado. Mas eu acho que em algum momento, pela fala dele, dá a entender de que se for necessário, ele vai fazer. Você falou do Frimpong, jogando mais adiantado. Acho que inevitavelmente, a não ser que o Chiesa esteja muito bem, vai acontecer em dezembro, porque tem Copa Africana das Nações, dezembro e janeiro. Então o Salah vai estar fora, creio que o Frimpong, como já entrou em algumas partidas aí, vai acabar jogando mais adiantado. Eu acho que o Robertson, pelo poderio ofensivo que o Robertson tem dado a mais do que o Kerkez, eu acho que ele pode ser uma alternativa para, quem sabe, quando se você jogar com o Isaac ou com o Ekitike, que são jogadores mais altos, você produzir alguma coisa na frente, uma bola, um cruzamento. A gente ficou anos e anos e anos com dois laterais que cruzavam muito bem e não tinha um centroavante propriamente dito, aquele cara alto para cabecear uma bola. Agora a gente tem alguns aí. Então, quem sabe isso possa ser uma ferramenta a ser usada. Acho que não é uma questão muito de rodar necessariamente uma peça ou outra, mas ou mudar o esquema. Mas é entender que se não tá dando certo, a gente vai ter que ver que soluções ele pode arrumar. E aí é um momento em que a gente vai ter um teste dele como um técnico para se reinventar, tá? Eu acho que a janela do Liverpool é uma janela que mudava muitas dinâmicas do time. Você ainda tinha um encaixe? O Ekitike tem características que podem dar certo no Liverpool? Tem e tá dando. O Isaac é a mesma coisa. O Wirtz tem? Tem, é a mesma coisa. Mas o Kerkez, a mesma coisa. Mas muda. Você sai do Arnold pro Frimpong, pro Bradley, muda. Você sair de um centroavante, como foi o Firmino pro Nunes, era um gap absurdo. Mas você sair do Nunes e tentar trazer o Ekitike, tentar trazer o Isaac, também muda a dinâmica. O Wirtz é diferente do Szoboszlai. Então acho que não é só o slot, vale lembrar, porque o slot é muito mais um técnico no sentido treinador ali da palavra do que um cara que controla, que escolhe os nomes de bastidores, como foi o Klopp na reta final. Mas ele vai precisar agora de um teste dele falar, olha, eu preciso achar soluções. Como é que eu posso achar essas soluções? Qual vai ser o jogador que pode me fazer algo diferente do que eu tô vendo em campo? E não digo diferente de qualidade técnica, mas de, sei lá, o Robertson vai mais no corredor do que o Kerkez? Ou eu vou trazer o Frimpong ao invés do Bradley nesse jogo, porque o Frimpong ele ataca mais a linha de fundo do que o Bradley, ou eu vou manter o Bradley porque pode ter bola nas costas e etc. A defesa você não tem que fazer. A dupla de zaga é essa aí, amigo. Ou você vai botar o Gomes ali, que é o que tem pra fazer hoje. Mas é uma defesa que tá falha. Você vai precisar, talvez, proteger mais essa defesa em alguns momentos. Como é que você faz isso? Porque o Gravenberch é um puta de um jogador, um dos melhores volantes do mundo, mas ele não é soberano defensivamente falando, porque ele nem é um volante de origem. Então você precisa talvez de um meio-campo que dê mais pegada. E aí você pode testar, quem sabe ele, o Endo e um cara mais à frente, entendeu? Porque o McAllister ainda não tá 100% fisicamente. Eu acho que esse jogo da Champions League é um jogo legal pra você fazer alguns testes. Porque, cara, se você perder pro Galatasaray na Turquia, acontece, bicho. Vai acontecer, vai ter time que vai perder ponto lá, não é uma tragédia. Você vai ter um jogo pesado contra o Chelsea. Talvez seja o momento de você dar chance. Não digo pra um time reserva, não. Mas fazer um rodízio ali para dar tempo pro Robertson, para ver o que que o Robertson pode produzir mais ofensivamente ainda, porque ele produz muito ofensivamente. A gente conhece o Robertson, por mais que ele tenha fragilidade defensiva, principalmente agora que o físico cai um pouco. Eu testaria mais o Frimpong, eu quero ver mais o Frimpong jogando como titular e ficando mais tempo se ele tiver condição física, entendeu? Então acho que pra mim é isso. Ele vai precisar, vai ser um momento de teste pra ele achar a solução dele. E aí a gente vai começar a ver, talvez aí de agora aí, entrando ali no Boxing Day, se o Slot vai conseguir achar essas soluções. E se esses jogadores vão começar realmente a render. Porque a gente tá também, às vezes, cara, o Victor pode estar pilhadaço por dentro. Não é só a questão técnica de tempo de jogo que ele falou, de que ele acha que ele tá se desgastando muito quando ele pega a bola e tá cansado ou coisa assim. Ele pode estar, cara, pilhadaço assim de, cara, eu quero fazer um gol, quero fazer um gol, quero dar uma assistência, quero fazer um grande jogo. E aquilo não tá saindo e vai agoniando. Um cara que eu, na minha opinião, óbvio, não conheço, mas pra mim ele sente muito isso é o Salah.
O Salah, se ele começa a perder um gol num jogo, bicho, ele vai chutar todas as bolas que aparecerem na frente dele até o final do jogo pra tentar fazer esse gol. O Salah é um cara muito de confiança. Um gol do Salah traz outro gol. Quando ele começa a ficar sem fazer gol, isso vai minando a confiança dele e atrapalha o jogo dele. O Virtus pode ser esse caso. Ele entra com o Chelsea, faz 2 gols, dá uma assistência e aí pode virar a chave. Futebol tem dessas. Mas a gente vai precisar ver essas soluções, principalmente caso o desempenho desses jogadores, o desempenho individual deles não melhore. E aí vai caber ao slot, que é muito bem remunerado e parece, pela primeira temporada, ter toda a capacidade. Um cara que sai de um time como é o Feyenoord, que não é nem o maior time da Holanda, numa liga como a Eredivisie, chega na Premier League, com um elenco que não era um elenco simples de lidar. Ele lidou com 3 fins de contrato de jogadores pesados, que era o tempo inteiro perguntado por causa disso. Lida com uma não vinda do Zubimendi. Ele teve pepinos para resolver e ele resolveu. Então agora é ele, com a experiência da temporada passada, com as novas peças e com calma, tentar achar uma solução para isso. Eu, particularmente, acredito que vai achar, tá? Eu sei que o pessoal tá pegando no pé do Virtus. Cara, o Virtus nos aprendeu a jogar bola. Eu acho que é muito mais isso. Ele precisa de um grande jogo que talvez vá naturalmente trazendo outros grandes jogos. Mas acho que é por aí. Eu vou. Eu confesso, o Daniel ele me traz um ar de esperança que é benéfico. Porque eu falo, pô, eu vou confiar no que o Daniel tá falando. Eu também acredito, tá, que ele vai encontrar essas soluções. E eu vou, pô, nosso time entrosado é outra coisa. Parte dessa resposta aí do Dani, eu vou jogar pra você, Pedro, com relação ao slot versus os próximos jogos. Porque quando a gente vai olhar aqui a tabela, é o que eu falei do equilíbrio, vem um pouco disso, né? Tem Galatasaray fora de casa, Chelsea fora, e a gente recebe o Manchester United em casa. E, cara, pra mim esse jogo contra o Manchester United é o jogo mais perigoso de todos. Porque se fosse o Liverpool naquela fase do Klopp, o Manchester ia dar um jeito de cancelar esse jogo. Não vamos, vai dar ruim. Esse é o tipo de jogo que, assim, o Liverpool não tá bem e o Manchester United, pior ainda, é um que vai subir em cima do outro. E é a cara do Liverpool aprontar nesse jogo. Nesse jogo e dar aquela ressuscitada ali no Rubem Amorim. Tomara que não. Eu espero que não. Vou bater na madeira aqui. Mas é uma sequência que é difícil. É difícil, é uma sequência. Não vou dizer difícil, é uma sequência dura e complexa. Se na temporada passada o grande desafio do slot era fazer a gestão desse elenco, Pedro, nessa temporada está sendo resolver questões táticas e talvez aí o slot, como treinador mesmo, esteja sendo colocado à prova. Talvez esse seja o momento em que a gente vai ver se o slot vai ser um grande treinador ou se ele vai ser aquele treinador que chegou, ganhou uma Premier League e depois acabou se perdendo nas ideias, como tem vários aí, né? O Klopp passou por esse momento. Só que o Klopp, ele, nos 9 anos dele, ele teve tempo de fazer uma transição. Então, da primeira temporada para a terceira temporada, ele mudou praticamente o time inteiro. E aí esse time começou a engrenar de um jeito que ele resolvia os problemas táticos com os jogadores que tinham ali. Então, até quando chega o James Milner, resolve todos os problemas táticos dele, porque o Milner jogava em todas. Mas o slot não tem mais esse cara que joga em todas. E uma coisa que talvez seja a minha maior crítica ao perfil dos jogadores deste elenco do Liverpool, desse momento com o slot, é que a gente não tem mais jogadores versáteis, né? A gente não tem o Firmino mais. Inclusive, eu não sei se a galera sabe, né? Via outro dia aquele vídeo. O Roberto Firmino jogou no Liverpool, jogou muito, saudades. A gente não tem mais jogadores que fazem mais de uma função. Tinha o Firmino, tinha o Milner. O Arnold, que começou a jogar por dentro e jogou bem, jogou mais à frente, jogou bem. A gente não tem mais essa característica. São jogadores que têm mais. Estão mais travados. Você falar isso, tendo o Szoboszlai, que vai ser o Pô, futuro da zaga do Liverpool, é um pô. absurdo. Então, Vai ser a eu ia solução falar. para. O mundo Pô, não está preparado para a dupla de zaga Szoboszlai e Van Dijk quando o Soboslai. Konaté lesionar. Não, assim, eu confesso que o Soboslai, pra mim, ele. Ele vai ser o James Milner 2.0, tá? O Joe Gomes aí, cara, lateral esquerda, Cara, zagueiro, lateral, faz mal Deus me todas livre. elas.
Faz mal todas elas, é uma regularidade impressionante. É Cara, o jogador que não muda, ele é nota 4 em todas elas. não, Na lateral esquerda ele é 5,5. Ele é melhor na lateral esquerda. inclusive, o Joe Gomes pensa num cara abençoado por Deus, né? Porque tudo conspira para Joe Gomes entrar em campo. Até 2027, hein? Vamos lembrar que até 2027 Joe Agora, com a Gomes lesão tá do aí. Leone, ele vai renovar até Pô, 2028. Jogamos não, do certeza. Leone, até 2028. Pra garantir, né? Chegou um garoto novo, lesionou, perdeu um ano. Aí Pois renova é. mais um aninho com o Gomes pra fechar. É. Não, e aí, Pedro, eu pergunto para você. A gente pode agora começar a cobrar do slot esse predicado mais técnico, essa coisa de assim, cara, agora realmente eu quero ver se você é esse treinador que a gente espera que seja. Você acha que chegou a hora do próprio slot também virar a chave dele e mostrar que ele é aquele cara que conhece mesmo o campo, conhece a parte tática, por conta de tudo que tá acontecendo, ou você acha que é só um momento aí dos jogadores, como o Daniel fala, pô, num jogo pode mudar tudo? Eu sou o cara mais otimista, tá? Eu gosto de ver o copo meio cheio, sou mais parecido com o Daniel. O Slot, cara, ele tem crédito. Eu não vou virar aqui e falar, não, já tá na hora da gente cobrar o Slot mesmo, o time não tá rendendo, é tudo culpa dele, ou maior parte da culpa é dele. Eu não vou ser esse cara. Seria, eu acho que é má conduta minha de torcedor. Mas a gente está vendo problemas nesse Liverpool e a gente está começando a ficar cansado já. Talvez seja cedo, sim. Eu lembro na temporada passada que a gente estava pontos à frente do Arsenal, faltando, sei lá, 4, 5 rodadas antes da gente confirmar a PL. E eu tava preocupado ainda. Eu tava ansioso, tipo assim, não, mano. Se a gente perder um joguinho, se a gente empatar um joguinho, nossa, a gente vai perder a PL, a gente vai entregar. O trauma Manchester City é muito forte, né, cara? É. E aí, até lembrar um comentário do Diegão no começo desse programa, que ele falou, pô, o Slot chegou e aí já conseguiu a PL na primeira. Cara, o Klopp deve ter ficado com uma raiva, porque na primeira PL do cara não tem ninguém fazendo 90 mais pontos. Não tem o Manchester City fazendo quase 100 pontos praticamente, e aí o Slot vai lá e consegue. Que E na bizarro. segunda, pelo andar da carruagem, também não vai ter, que ninguém tá com muita cara de que vai fazer 90 pontos. Exatamente, Essa, pre- exatamente essa isso. Premier League tá com uma cara de que os times meio de tabela estão muito fortes. Todos. Todos. Pô, a gente tá tendo um Brentford muito interessante. Vai, tirando o Aston Villa e o West Ham que estão esquisitos, tão mal, mas o Brighton é um time interessante, o Brentford é interessante, o Bournemouth tá muito legal. São confrontos, cara, que você não pode subestimar. E aí, você me falou desses próximos 3 jogos, né? Galatasaray, Chelsea e Manchester United. Vou deixar a soberba tomar conta do meu corpo agora, tá? United é pato, irmão. United a gente nem conta. Agora, o Chelsea é um time que eu tenho um pouquinho de receio, porque é sempre o confronto que eu vejo. Empate. Vamos deixar 2 pontos para trás aí. Pode falar, Eu não Daniel, tô sei vendo. se. É que eu não sei se o Sanches vai jogar nesse jogo. Se o Sanches jogar, por causa da suspensão, aumenta em 50% a minha animação, tá? Porque o Sanches, assim, cara, é inacreditável o quanto ele consegue complicar alguns jogos que são bizarros. E só pra te fechar que você falou dos times meio de tabela que estão muito fortes, a gente tem um exemplo aqui que a gente vai pegar agora de um time que é meio de tabela e tá mal, que é o Manchester United, né? Que tava ali cotado pra brigar pelo meio de tabela e tá no meio de tabela pra baixo. Então tem ganhado um time assim, entendeu? Complicado. E uma coisa que eu tava pensando durante o programa aqui, eu queria. Dessa vez eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Por favor. É... Vocês acham que o Slot ele se acostumou a depender do Salah no máximo? E, consequentemente, o resto do time? Porque ele ganhou a PL com um super Salah. Não, não tô diminuindo as outras temporadas dele, não. Mas, pô, essa última aí foi comparável com a chegada dele no Liverpool.
Então, a gente teve um Liverpool na temporada passada que jogou muita bola, teve um Gakpo super produtivo, um Luiz Dias que fazia uma função tática muito importante, Van Dijk jogando muita bola, Gravenberch, todo mundo jogando bem, legal. Mas números, era o Salah quem detentia todos. Será que esse Liverpool, esse slot e até os novos jogadores estão com essa dependência do Salah? É que o Salah ainda, eu acho que tá com mais participação em gol, né? Não na Liga, mas no Liverpool. Então, fica difícil falar o que eu ia falar. Mas se o Salah não. Porque o Salah ali ele produzia por dois, três jogadores. Se ele voltar a produzir o normal do Salah, que já é muito bom, que é, sei lá, 20 gols e 10 assistências na liga, cara, tu ainda perdeu aí o dobro de participação, metade da participação em gol dele do ano passado. E isso é complicado. Então acho que faz sentido. Eu não tinha parado pra pensar por essa lógica, mas com certeza eu acho que você ter um cara que te entregou 47 participações em gols em 38 rodadas te ajuda a ganhar uma liga. Não é só mérito dele. Não foi. Teve vários jogadores bem, como você falou. Mas se essa produção cair de 47 para 30, que ainda é muita coisa, já tem 17 gols aí que tu deixou pelo caminho. E aí acho que realmente pode ser. Pode ser. Se a gente vê que o time não vai ter soluções para ganhar alguns jogos, como vem tendo sempre, vinha tendo até agora, tá? Vai lembrar, primeira derrota, tá? É 6 vitórias e uma derrota, não é fim do mundo, nem nada assim. A gente tá aqui reclamando, mas a gente tem noção. Mas pode ser que isso seja um peso mesmo. Não tinha parado pra pensar por essa lógica. Como ele ficou, a gente ignorou talvez que a produção dele tenha sido acima da média até pro Salah, que é absurdo. E quando ele não entrega isso, eu acho que o Slot vai ter que mostrar aí mais que ele tem soluções pra entregar. Ele, óbvio, ele não vai entrar em campo e fazer gol, mas assim, eu digo que ele vai ter a capacidade de trazer outros jogadores para esse protagonismo. E os próprios jogadores. Eu acho que o Liverpool do ano passado não tinha muitos protagonistas, assim, tirando o Salah. Porque o Dias não era um protagonista, o Gakpo eu acho que é um cara que produz muito, mas não é nenhum protagonista. O meio-campo era um meio-campo bom, mas em alguns momentos podia ser meu protagonista. Mas, pô, tu não vai cobrar do McAllister fazer 15 gols na Premier League, assim. Aí agora talvez a solução pra ele seja o Isaac e o Wirtz darem o próximo passo e assumirem esse protagonismo. Calhou, talvez até agora, deles ainda não terem dado esse passo. Mas eu acho que é uma boa pergunta. E eu diria que se ele não conseguir ganhar a liga sem aquele salário, não é um absurdo. Porque também seria a segunda temporada e não é nenhum problema. Mas eu acho que é uma solução que ele vai ter que entregar em algum momento. E pra sorte dele, a gente tem o Salah, que é normal ele ter um início muito bom de temporada e passar a Copa Africana de Nações e ele cair. Talvez esse ano ele tenha invertido. Salah viu, porra, toda vez eu começo uma temporada bem e eu não ganho a bola de ouro porque eu termino o ano mal. Quem sabe agora ele inverte. Segunda metade da temporada, o Salah vai ter 30 gols em 15 jogos e a gente termina com o título e ele com a bola de ouro. Seria o final, eu assinava, tá? O início de temporada, claudicante de todo mundo para no final a gente ganha a Champions League e ele leva a bola de ouro, eu assinava fácil. Mas eu acho que Absoluto cinema. é, ele podia sair no ano seguinte. No dia seguinte ele aqui, ó. Tô indo para a Arábia Saudita e tô indo embora. Eu te aceito, Salah. Muito obrigado por tudo e pode ir. Mas eu acho que é uma solução que ele vai ter que mostrar. E não é uma solução fácil mesmo, não. Se levantou um ponto que a gente talvez esteja ignorando um pouquinho. 47 participações em gol é muito gol numa temporada de 38 jogos. Pedro, excelente questionamento. Eu também não tinha parado para fazer essa relação, não. Inclusive, a partir disso, até para a gente fechar essa parada do Salah, eu acredito que o Slot pensa isso, tipo, eu tenho o Salah, então ele vai resolver os meus problemas ali, né? Falando a grosso modo. Porque se você pega os números do Salah, são 8 anos de um Salah que ele é extremamente irregular. E assim, é um cara que, entre aspas, repetiu o auge 3 vezes. Porque foram 3 temporadas nas 8 do Salah num nível assim, que você fala, pô, esse daqui foi o prime dele. Aí ele vem com outro augezinho um pouquinho acima. Aí ele vem depois com um terceiro um pouquinho acima. Então, eu sinceramente não vou falar, pô, o auge do Salah foi a última temporada. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Não acabou a vida dele no Liverpool. Mas se o Slot tá com esse pensamento, para mim, na minha opinião, é aquele pensamento do cara que tá fazendo tudo errado. Primeiro por jogar em cima do jogador a solução dos problemas
dos jogos. E segundo, porque ele claramente não está montando um time em torno do Salah. Porque se ele tivesse fazendo isso, pô, eu tô montando um time no entorno do Salah, pro Salah continuar brilhando, mas para essa periferia do Salah também ajudar o cara num dia que ele não estiver bem. E aí você tem esses outros jogadores que assumem o protagonismo. Mas claramente ele não tá fazendo isso. Claramente ele tá mais preocupado em encaixar os reforços do que em ajudar o Salah no jogo. E ainda assim eu acredito que ele tá esperando o Salah da última temporada desabrochar e entregar ali o que precisa. E eu acho que não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Exatamente por esses motivos. Se ele tivesse fazendo algo para o Salah, eu ia falar, pô, é o Salah que tá em baixa. E aí eu tô com o Daniel de ano de Copa Africana de Nações. A gente sabe o que essa competição representa para o Salah. A gente sabe como ele leva a sério vestir a camisa da seleção do Egito, o quanto ele quer ser campeão com essa seleção. A gente sabe disso daí. Então ele, para mim, claramente ele se preserva em alguns momentos para o Egito. E eu não vou julgar isso daí errado. Não vou vir com aquele papo de quem paga o salário do jogador é o clube. Porque aí é uma parada dele, é um sentimento do Salah. Mas se o Slot tá olhando e tá jogando uma responsa nas costas do Salah, que claramente não é só dele, aí ele tá fazendo errado. E aí talvez ele tenha um problema. E aí talvez a Copa Africana de Nações chegue pra obrigar o Slot a resolver esse problema, porque assim, eu não tenho Salah. E aí? Só que eu acho também que com tudo isso, esses jogadores é o que o Dani falou. Pô, os caras claramente não deram o próximo passo ali de assumir alguma coisa, porque a Copa Africana de Nações é em dezembro, não é? É em Cara, janeiro. ela normalmente era final de dezembro, início de É, janeiro. Mas eu acho que ela deu uma adiantada um pouquinho em dezembro e ela vai pegar aí. ali, tipo, o Boxing Day, ali, antes do Boxing Day ainda, Pô, eu que acho. beleza, né? O nosso período crítico a gente vai estar sem o Salah e com o slot cheio de equação pra resolver. Pelo lado positivo, É, agora é só o Salah, né? Uma época a gente perdia o Salah e o Mané, e os dois resolveram ir até a final, cara. Porra, mas pô, que coisa cara, insuportável, cara. essa temporada realmente foi loucura, porque fica aquela coisa, eu vou torcer contra os dois pra eles voltarem e os dois foram até a final com o Mané campeão. E dizem que depois dali que azedou de vez a relação dos dois, né? Há quem diga que imagina o Salah passando com a medalhinha, tipo, eu tenho, você não tem, e como é que o Salah não ficava? Mas loucuras do futebol. Mas excelente questionamento, Pedro. Isso daí é uma coisa que eu vou até me atentar nos próximos jogos, porque assim, se o Slot estiver metendo um louco desse aí de, não, mas o Salah também, cara, pelo amor de Deus, nem brinca. Pra gente fechar aqui, ô Pedro, vou começar contigo. O seu palpite pro jogo contra o Galatasaray. Sem muita enrolação, 1-0 muito sofrido. Ó, 1-0 eu muito sofrido. Galatasaray fora, assim, no campo deles, né, no estádio deles, é um time muito difícil. Já conseguiu derrotar grandes europeus na casa deles. E eu acho que é um jogo que dá pra gente acordar, dá pra gente responder rápido a essa derrota ao Palace. E pra gente que é torcedor, a gente quer uma resposta logo, né? O Daniel colocou muito bem, cara. Pô, a gente tava de 5 vitórias. A gente veio de 5 vitórias. A gente tem uma derrota, já começa o desespero. É o trauma do City, eu não tenho dúvida. Mas até puxando um pouquinho desse assunto do Salah, só pra agregar no comentário, a gente precisa ver essa nova molecada puxando a responsabilidade para eles. A gente tá querendo colocar muito na conta do slot, mas a culpa também é deles, tá? Beleza, Premier League é diferente, não sei o quê. Pô, mano, você vir por 130 milhões de euros, 150 milhões de euros, me desculpa, você tem que render. Tem que render. Pode não render? Pode. Mas nós, como torcedores, a gente não tá aqui como jornalista, não tá aqui para fazer análise tática, tecer as palavras com todo carinho e cuidado, não. A gente quer resultado e a gente quer para ontem, beleza? 1-0 pro Liverpool contra o Galatasaray. Até porque esses caras encheram o saco pra jogar no Liverpool. O Wirtz falou: a ligação do slot pra mim foi o divisor de águas.
O Isaac a gente não precisa nem falar, né? Não vou treinar mais, eu quero jogar no Liverpool. O Ekitike também falou, recebi a ligação, virou deu match no Tinder do futebol, tô indo embora. O Frimpong, pô, os caras te ligaram também, eu vou também. Então assim, esses caras falaram, eu quero jogar lá. Então assim, não foi nenhuma transferência de nariz torcido, não foi nada disso daí. Aí eu tô contigo, Pedro. O cara também tem que ter autocrítica de falar assim, pô, eu preciso jogar melhor, eu preciso render. Exceção ao Ekitike, porque esse daí eu não vou criticar, porque ele. Eu só critico ele. Alguém tem que falar assim, ó, no próximo jogo, cara, eu vou colar a camisa em você e você não vai tirar ela, eu vou pregar ela. Faz um macacão. Faz um maca fala assim, cara, se você quiser tirar a camisa, você vai ter que ficar pelado. Então assim, você tem um macacão, ó, só você vai jogar com isso daqui, não tira essa camisa. Porque faz falta os gols do Ekitike, mas eu tô contigo nessa daí, Pedro. Os caras O, têm que se o ligar um cara tirou a pouquinho. camiseta no jogo de Carabao contra o Southampton. Carabao Cup. Cara, O zero o meu mano, contexto. o Ekitike, ele tá me passando a vibe de que ele vai jogar bola pra caceta. Sei lá, vai ser o futebol do Mané com a versatilidade no ataque do Firmino, a capacidade de decisão do Origi e a aleatoriedade de Darwin Núñez. A gente não conseguiu se livrar 100%. O espírito de caos do Darwin Núñez tá ali e vai ser nesse rapaz. Mas pelo menos é um caos que tá jogando bola. Então isso é um ponto muito positivo pra ele. Não, eu gostei desse combo aí. Por favor, Daniel, já lança isso no Twitter, porque isso daí nós vamos explorar muito ao longo da temporada. Seu palpite, Dani, você que vai estar. Seu voo, eu vou puxar aqui. Já pedi pro pessoal do RH me passar o horário do seu voo. Para Turquia. Seu palpite para esse jogo lá em Galatasaray. Jogo difícil. O que que você acha que espera o Liverpool lá na Turquia? Jogo tranquilo. 3-2 com gol no final, depois de abrir 2-0, tomar um empate, fazer um gol do Ekitike, tirar a camisa e tomar um amarelo. Seria genial, cara. Mas não tô brincando, não. 3-2 vai ser um puta de um jogo duro, mas eu acho que o Liverpool consegue a vitória. Tô chutando 3-2 porque sim, mas vai ser um jogo duro e acho que dá pra ganhar. Tô com o Pedro. Acho que não sei se vai ser a resposta do desempenho que a gente imagina, porque jogar lá é chato, mas espera aí uma vitória num jogo suado, um 3-2. Turquia que nos traz boas lembranças, né? 20 anos atrás o time tava fazendo história lá. Era Contar um Istambul. segredo, só traz boas lembranças pra você, meu amigo. A gente não É, viu. é verdade. Pô, Nossa, agora eu tô me sentindo assim. Agora a minha autoestima, eu não sei se ela melhorou, se ela piorou, porque esse jogo histórico, e eu lembro até hoje, estava assistindo na Band. Cara, que jogo louco aquele ali. Saudades daquela vibe toda. Tomara que o time encarne, não porque não encarne o resultado, porque foi um 3-3, mas, pô, que vençam. Eu vou chutar aqui um 2-0, aquele assim, 1-0, toma um amasso e faz o segundo gol e fala assim, "Uf, acabou." E eu vou ir além, tá? Eu vou dizer que um dos gols vai ser do Wirtz, ele vai desencantar aí, vai tirar a nhaca dele toda, vai falar assim, cheguei. Eu espero isso daí, vou mandar uma DM pro Wirtz e falar, espera o seu gol, hein? Faz um Isso coração aí, pra mim. isso aí vindo do maior hater do Virtus, do Pô, Spotify, entendeu? então, pra ver como é que é a esperança, né? Mas aquilo, se o Klopp falou assim, eu liguei pro Wirtz e falei, Wirtz, tenha calma. Eles vão te dar tempo porque eles me deram tempo, mas pro Klopp é muito fácil falar que deram tempo, né? Porque ele entregou e não foi pouco. Então, Wirtz, pega as lições do Klopp, por favor. Fala assim, Klopp, manda aquele e-book que você vende na Hotmart de como ser campeão com o Liverpool, que eu vou comprar isso daí, vou engolir e vou fazer meu primeiro gol contra o Galatasaray. Wirtz, eu confio em você. Falamos sobre tudo, falamos sobre todos aqui, um episódio que por mais que tenha sido de derrota, um episódio leve. E eu confesso pra vocês que pra quem cria conteúdo, o Pedro sabe bem disso, episódio de derrota ele rende muito mais, né? Porque a galera procura, a galera
não, eu quero ouvir o que eles têm para falar. Mas assim, eu como torcedor, eu odeio falar de uma derrota, porque assim, você às vezes tem que olhar coisas óbvias e coisas que você tá falando ali. Nós, por exemplo, estamos falando há semanas que essa derrota contra o Crystal Palace, uma hora ia acontecer. Aconteceu. Mas de qualquer maneira, eu tô sempre satisfeito de estar aqui fazendo companhia, seja no almoço de vocês, no café da manhã, no trajeto de ida e volta para o trabalho. Independente do momento, para nós aqui é sempre uma satisfação saber que a semana de vocês estará preenchida por nós sempre com uma resenha muito boa sobre o Liverpool. Ô Dani, avisa o pessoal que você volta no meio de semana com um direto de Galatasaray, trazendo tudo sobre a Champions e semana que vem nós estamos de volta para falar sobre esse jogo contra o Chelsea que vai ser um jogo complicado, hein? É isso, durante a semana eu tô aí. O Pedro tá lá no canal dele. Por favor, se inscreva. Você, nosso YouTube também. Se inscreva lá. A gente tem aí 200 fiéis, 300 fiéis seguidores no YouTube agora. Se inscreva aí no canal do Liverboy, do nosso querido Pedro Carioca. Mas você que tá no Spotify, que eu sei que tem mais gente que ouve a gente lá. Então, por favor, se inscreva no canal dele e no nosso também, tá? A gente agradece, ajuda também. Não é só pra ir no dele, não vai no nosso também. Mas fiquem ligados que ele faz um conteúdo muito legal e vai vir aí durante a semana também, pra poder falar desse jogo contra o Galatasaray. Espero que a gente possa ter um episódio de vitória. Espero que o Rodrigo retorne, que o Nicolas consiga retornar, o Rolando também, e que a gente possa falar aí de 2 vitórias na próxima segunda-feira com vocês. Um abraço a todo mundo que nos ouviu, agradecer a audiência de todo mundo. Deixe seu like, compartilha. A gente vai publicar isso aí, eu vou fazer todo, botar os links lá bonitinho aí do canal do Pedro também, para você também poder se inscrever lá e acompanhar. Vai ter mais uma fonte de Liverpool. Tem ele, tem o Nilo, tem a galera é Da Rádio Liverpool. estação que caiu, da É vitória. verdade. Se você que tem aí Instagram, se inscreva no Instagram da Estação Liverpool, que caiu, foi derrubado o Instagram, eles estão começando de novo, tinha uma conta grande lá. Então você vai ter aí o melhor conteúdo para acompanhar de Liverpool em todos esses canais. E um abraço e até a próxima. Muito louco o que essa galera de Instagram faz, porque você vê uns conteúdos ali com o mínimo de roupa possível, para não usar o termo correto, e o negócio vai rolando. E contas sobre o Liverpool que te trazem a verdade e a realidade são derrubadas, como a nossa e da Vitória. Beijo pra você, Vitória. Espero que você tão breve retome aqui também, que você já apareceu. Ô, Pedro, eu sou inscrito lá no seu canal, por favor, deixe os seus arrobas. Inclusive eu marquei lá as notificações. Se quem olha as notificações do meu perfil de YouTube fala assim, cara, não é possível que você acompanhe tudo isso. Acompanho. Pedro, espero que você tenha gostado muito de estar conosco, porque eu gostei demais da sua presença. Já aviso que você voltará mais vezes, sim. Isso é uma convocação. Diferente do slot que escanteia um ou outro, não. Você tá inscrito, não é nem pré-lista, você já tá na nossa lista. Deixa os seus arrobas aí, Instagram, o seu YouTube e avisa a galera que é para te acompanhar sim. Se a galera que nos acompanha, por favor, acompanhe o conteúdo do nosso Liverboy, porque vale muito a pena. E não é aquele conteúdo boberol. Tem gente que gosta, tem gente que gosta do meme. E quem chega aqui normalmente é porque não está inserido nessa bolha de fazer gracejos e aparecer por isso, aparece pelo conteúdo. Avisa a galera onde eles te encontram, Pedro. Me encontra só no YouTube por enquanto. Estamos só lá, ainda tô sem Instagram. Tentando organizar bem essa ideia, como é que eu vou estruturar. E, pô, de verdade, só quero agradecer mesmo o convite mais uma vez. Foi muito bacana participar aqui. Primeira vez que eu participo de um podcast, então às vezes eu ficava meio nervoso. Caraca, será que eu tô falando muito? Será que eu me embolei na minha fala? Meu pensamento tá esquisito? Espero que você, ouvinte, tenha gostado da minha participação. Quero muito voltar aqui, então sempre pode contar comigo, tá, pessoal? De verdade, vou estar sempre disponível à disposição para vocês. E, pô, se você tá ouvindo até aqui e você ainda não se inscreveu no canal Somos Liverpool, meu amigo, o que que você tá fazendo da tua vida? Se inscreve lá, deixa o like. Cara, tô ocupado, tô trabalhando. Cara, vai lá no teu computador,
deixa no YouTube ou no Spotify rodando o vídeo, beleza. Nem que você não escute, escuta à noite depois, antes de dormir, porque isso ajuda demais, tá? E se tiver um tempinho, aí você passa lá no meu canal, Liverboy. Meu conteúdo é um pouquinho diferente, é mais rápido, faço muito corte, porque eu acho que eu falo muita bobeira, mas vai ser um prazer ter vocês lá. Tô na missão aí de 200 inscritos até setembro, final de setembro, então tem mais 2, 3 dias. Essa semana vai ter bastante conteúdo com o jogo da Champions e espero ver vocês por lá. Valeu, pessoal. Por favor, vocês se inscrevam no canal do Liverboy porque vale a pena. E Pedro, você pode falar mais, principalmente aqui, tá? Porque o tempo ele é nosso amigo. E não se prenda somente aos cortes, porque você tem um conteúdo muito bom, você fala bem, você entende do que você tá falando, não é um negócio jogado. Então fica esse meu feedback gravado e publicado aqui pra você. E ninguém fala mais do que o nosso apresentador. É que eu cortei ele antes da gente começar a gravar, porque se deixar ele grava 1 hora de episódio e fica 1 hora conversando antes. Então não se preocupa que aqui tu pode falar à vontade, porque o apresentador já gosta também. Quem me conhece sabe que eu tenho essa virtude da comunicação. Eu agradeço vocês que estão conosco aqui até o final, vocês que sempre deixam feedback, vocês que sempre me chamam ali nos grupos de WhatsApp para mandar pergunta, para falar do episódio. Agradeço demais o retorno de todos vocês. É muito bacana saber que nós estamos numa comunidade que está crescendo e que nós podemos contribuir para vocês de alguma maneira. Vocês sabem que o nosso conteúdo semanal não, 2 vezes por semana, porque tem o meu querido Daniel Abílio no Direto de Liverpool. E temos nós aqui toda segunda, meio de semana é com ele, começo de semana é conosco, o time inteiro e convidados. Então, segunda-feira você sabe que você pode dar o play, meio de semana também. E além disso, você tem os conteúdos no YouTube, segue lá o Liverboy, coloca ali no sininho, chegou notificação, você já pode se deleitar com o conteúdo e se informar para o jogo que vem e também ajudar a entender as suas emoções depois que o jogo acaba. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!